Vamos agora tratar o nosso último sistema de coordenadas curvilíneas, que são as coordenadas esféricas, que são referidas por, seguindo a convenção dos livros, r, θ e φ, onde este φ é equivalente ao φ que nós vimos no sistema de coordenadas cilíndricas, como nós vamos verificar agora. Vou representar o nosso sistema de eixos retangulares que sempre nos servem de referência. Aqui nós temos o eixo Z, aqui o eixo Y e aqui o eixo X. E eu tenho um dado vetor geral, que eu chamarei de R, e definirei as projeções nos eixos coordenados. A projeção de R no eixo Z me fornecerá a coordenada Z. Eu projeto R no plano XY, então eu faço a projeção da projeção em cada um destes eixos. Aqui eu terei a minha coordenada Y e nessa direção terei a coordenada X. Neste sistema de coordenadas, eu lidarei com a norma R do próprio vetor R, com o ângulo que a projeção de R no plano XY faz com X, que eu chamarei de φ. Como eu disse, esta coordenada φ é a mesma coordenada que nós vimos no sistema de coordenadas cilíndricas, e definirei também o ângulo entre o vetor R e o eixo Z, que eu chamarei de θ. Bom, o primeiro passo agora é escrever as coordenadas x, y e z em termos de r, θ e φ. Nós sabemos que esta projeção, uma vez que eu defini o ângulo θ entre r e z, sabendo que z é perpendicular ao plano xy, então este comprimento valerá r seno de θ. Daqui nós já podemos tirar que z será dado por r cosseno de θ. Para facilitar o entendimento das coordenadas x e y, eu vou representar aqui ao lado apenas o plano xy. O eixo z está saindo do plano da folha, é perpendicular aos eixos x e y. Eu tenho aqui a nossa projeção de r neste plano, que é o r seno de θ, e entre esta projeção e x eu tenho o ângulo φ. Para determinar as coordenadas x e y, basta tomar a projeção deste segmento em cada um destes eixos ortogonais. Nós temos que x, então, será dado por r seno de θ. Eu vou projetar no eixo x, então será o cosseno de φ. Y será dado por r seno de θ também. Vou projetar em y, então será seno de φ. E o z, nós já determinamos, é simplesmente r cosseno de θ. Então eu sei aqui como obter as coordenadas x, y e z se eu tiver as coordenadas r, θ e φ. Porém, eu posso querer o contrário. Tendo as coordenadas x, y, z, passar para r, θ e φ. No caso, considerando este triângulo retângulo aqui, ou de forma equivalente este triângulo retângulo, em que r é a hipotenusa, nós teremos então que r será dado por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. O θ será dado simplesmente pelo arco tangente de z sobre r. E o φ será dado pelo arco tangente de y sobre x. Vocês podem definir θ e φ em termos de arco cosseno, em termos de arco seno, dependendo das grandezas que vocês escolherem representar. Porém, esta é a representação mais comum nos livros.
Nosso próximo passo é definir os versores ortogonais referentes a cada direção. Se eu fizer uma variação ao longo do comprimento de R, então eu estarei percorrendo só a mesma direção, será o versor R. Se eu fizer uma rotação infinitesimal em termos do eixo Z, ou seja, no ângulo φ, eu terei o mesmo versor que eu tinha em coordenadas cilíndricas, que é o nosso versor φ. Analogamente, se eu fizer uma rotação infinitesimal de θ a partir do eixo Z, eu terei um versor θ que é perpendicular ao versor R. Para facilitar a visualização, eu vou representar estes três versores no plano Rθ apenas. Para isso, eu vou desenhar o eixo Z. Eu tenho a origem do meu sistema de coordenadas, aqui saem x e y. Eu tenho o meu vetor R, que faz um ângulo θ com Z. A projeção de R em Z me fornecerá a coordenada Z. Quando eu aumento R, eu sigo em sua direção, então aqui eu defini o meu versor R, na direção do vetor R. Perpendicularmente a ele, referente a uma rotação infinitesimal na direção de θ, terei o meu versor θ, perpendicular a R. E a rotação infinitesimal ao longo de φ, como vocês podem ver aqui, é perpendicular tanto a R quanto a θ. Então, o meu φ está representado como um versor entrando no plano da folha, neste caso. Tenho aqui um sistema de três versores ortogonais. Para obtermos as relações entre os versores, é mais fácil aqui nós primeiros analisarmos a direção Z. Por quê? Uma vez que o φ está no plano XY, o seu produto escalar com Z é nulo. Então, nós temos que φ, produto escalar com Z, é igual a zero. Vamos representar aqui, de novo, os três versores. Eu vou colocá-los com uma origem em comum. Eu tenho que Z, o versor R, que faz um ângulo θ com Z, e o versor θ, que é perpendicular a R. Daqui nós tiramos que Z, produto escalar com R, é o cosseno de θ. Z, produto escalar com θ, é o cosseno de π sobre 2 mais θ. Desenvolvendo essa expressão, nós ficamos com menos o seno de θ. Portanto, daqui nós tiramos que o versor Z será dado por cosseno de θ na direção R menos seno de θ na direção θ. Resta nós obtermos as relações referentes a x e y. Neste caso, nós vamos fazer um passo intermediário. Nosso objetivo é obter os versores R, θ e φ em termos dos versores x, y e z, que são a nossa referência tradicional. Porém, eu farei aqui um passo intermediário para facilitar a visualização. Eu obterei R, θ e φ primeiro em termos de ρ, φ e z, que são os nossos versores cilíndricos, porque eu já tenho ρ, φ e z em termos de x, y e z. Eu posso fazer as conversões livremente. Se eu obtiver R, θ e φ em termos de ρ, φ e z, uma vez que eu já tenho ρ, φ e z em termos de x, y e z, então eu obtenho R, θ e φ em termos de x, y e z. Eu farei isso porque esses dois sistemas são curvilíneos, então a análise se torna mais simples. Então nós temos os nossos versores referentes às orientações esféricas R, θ e φ, que eu desenharei aqui no plano XY. E eu vou representar também aquele versor ρ referente à variação na projeção de R no plano XY, que é o que nós temos no sistema de coordenadas cilíndricas.
Então, nós temos que φ e ρ estão no plano XY. E eu tenho também, em coordenadas cilíndricas, o nosso versor Z. Recapitulando, coordenadas esféricas, R, θ e φ. Coordenadas cilíndricas, ρ, φ e Z. Sendo que nós já sabemos que o versor φ é comum aos dois sistemas e eu já tenho sua representação nos versores retangulares. Nós deduzimos isso no vídeo referente a coordenadas cilíndricas. Φ, versor, é menos seno de φ na direção x, mais cosseno de φ na direção y. Eu vou representar novamente apenas o plano Z, R, θ. Então, nosso eixo Z, eu tenho meu vetor R, que faz o ângulo θ com Z. A partir daqui, uma variação em R se dará ao longo da direção R versor. Este R versor faz um ângulo θ com Z, que eu repetirei aqui. Por sua vez, Z é perpendicular a ρ. Estamos falando aqui em coordenadas cilíndricas. Por sua vez, R é perpendicular a θ. Então, se Z faz um ângulo θ com R, então ρ fará o mesmo ângulo θ com θ. E perpendicular a todos esses versores, eu terei o versor φ entrando no plano da lousa. Então, nós temos os dois sistemas de coordenadas. Coordenadas cilíndricas, Z é perpendicular a ρ, e em coordenadas esféricas, R é perpendicular a θ. Sendo que φ é perpendicular a todos. Agora nós podemos obter todas as projeções das quais necessitamos. Temos que θ, produto escalar com ρ, é igual ao cosseno de θ. θ, produto escalar com Z, é igual ao cosseno de π sobre 2 mais θ. Desenvolvendo esse cosseno, você ficará com menos seno de θ. Assim, nós obtemos θ em termos de ρ e Z. Aqui nós temos uma contribuição em ρ e uma contribuição em Z. A contribuição em ρ é dada pelo produto escalar de θ com ρ. A contribuição em Z, lembrando, é dada pelo produto escalar de θ com Z. Então, θ versor será cosseno de θ na direção ρ menos seno de θ na direção Z. Vamos ao R agora. Nós temos que Z, produto escalar com R, é simplesmente o cosseno de θ. Nós temos que ρ, produto escalar com R, é π sobre 2 menos θ, que nos fornecerá o seno de θ. Com isso, nós obtemos que o R é igual a seno de θ na direção ρ mais cosseno de θ na direção Z. Veja, o que é importante nós termos bem claro quando lidamos com os versores ortogonais? Os ângulos que quaisquer dois versores fazem entre si, porque assim eu posso calcular os produtos escalares e obter as componentes em cada direção. Contando com o φ, eu obtive aqui θ e R em termos de ρ e Z. Mas o nosso objetivo é obter θ e R em termos também de x e y, assim como está o φ. Então, vou ter que escrever o ρ em termos de x e y. Mas nós já obtivemos isso quando analisamos o sistema de coordenadas cilíndricas. Nós temos que ρ é igual a cosseno de φ na direção x mais seno de φ na direção y. Substituindo o ρ nessa expressão de R, nós finalmente obtemos o que nós queríamos, R, θ e φ, em termos de x, y e z. R será igual ao seno de θ, cosseno de φ na direção x, mais seno de θ, seno de φ na direção y, mais cosseno de θ na direção z. Θ será igual a cosseno de θ, cosseno de φ na direção x, mais cosseno de θ, seno de φ na direção y, menos o seno de θ
na direção z. Por último, φ, nós já havíamos obtido em termos de x e y. Como ele está no plano xy, ele não possui componentes em z. Será dado por menos seno de φ na direção x mais cosseno de φ na direção y. Tomando o produto escalar com x, y e z, nós podemos agora obter cada componente e escrever x, y e z em termos de r, θ e φ. Nós ficamos com x versor igual a seno de θ, cosseno de φ multiplicando r, mais cosseno de θ, cosseno de φ multiplicando θ, menos o seno de φ multiplicando φ. O y será dado por seno de θ, seno de φ na direção r, mais cosseno de θ, seno de φ na direção θ, mais cosseno de φ na direção φ. E z será dado por cosseno de θ na direção r, menos seno de θ na direção θ. Esses valores vocês encontram em geral tabelados já nas contracapas dos livros ou nos apêndices. Vamos agora lidar com o elemento de volume. Para obter os elementos de volume, necessitamos considerar os incrementos diferenciais ao longo de cada direção, r, θ e φ. Vamos analisar primeiro o plano r, θ. Eu tenho aqui o eixo z de referência e tenho o nosso comprimento valendo r, que é a norma do vetor. Ele faz um ângulo θ com o eixo z. Se eu fizer uma rotação infinitesimal de um ângulo dθ, este arco terá comprimento r dθ. Uma vez que eu defini a variação dθ, eu vou agora variar em r. Então aqui eu terei nesse ponto r mais dr, esse ponto também r mais dr, este arco valerá r mais dr dθ. Primeiro desloquei em θ, depois fiz um deslocamento infinitesimal em r. Esta figura resultante, eu tenho este arco r dθ, esses lados valendo dr e este arco que vale r mais dr dθ. Da mesma forma que eu fiz quando lidamos com coordenadas cilíndricas, eu vou aproximar esta figura por um retângulo de lados dr e r dθ. Por que eu peguei r dθ e não r mais dr dθ? Já fiz essa análise em coordenadas cilíndricas, nós vemos que ficaríamos com um termo que seria o produto de três diferenciais, que seria muito menor do que os demais termos, e esse termo então seria ignorado. A área, ao final, seria a mesma, que é r dr dθ. Vejam o que está acontecendo quando eu vario r de 0 a um dado valor r maiúsculo e θ de 0 a 2π. Se eu fizer a integração, eu vou obter a área do círculo. Agora nós vamos analisar o plano xy, que é perpendicular ao eixo z. No plano xy, eu terei a projeção de r, ou seja, ρ, que corresponde a r seno de θ. E essa projeção faz um ângulo φ com o eixo x. E eu vou fazer aqui uma rotação em torno do eixo z, mantendo esse valor de ρ constante. Então, esse ponto também mede ρ até a origem. E eu fiz a minha variação em dφ. Logo, este arco terá como valor r seno de θ dφ. Tendo feito a variação em φ, agora eu vou considerar a variação em r. E uma vez que eu variei o r de r mais dr, a projeção no plano xy nos fornecerá r mais dr seno de θ. ρ vale r seno de θ. Se eu aumentei para r mais dr, então a projeção será r mais dr seno de θ, que é o que eu tenho aqui. Dessa forma, terei uma figura deformada, um retângulo deformado. Este lado vale r seno de θ dφ, esse lado vale r mais dr seno de θ dφ,
e esta largura vale dr. Eu vou aproximar esta figura deformada por um retângulo de comprimento dr. E mais uma vez, eu vou pegar o menor lado aqui, ou seja, r seno de θ dφ, e então eu obtenho um outro elemento de área, que será o r dr dφ. Veja que este lado dr é comum a este outro retângulo. Então, nós temos ao final um paralelepípedo da seguinte forma. Aqui nós temos dr, eu vou representar este retângulo aqui. Então, nós temos r de θ, e como profundidade, nós teremos r seno de θ dφ. O elemento de volume, em coordenadas esféricas, então, será o produto dessas três arestas, que nos fornecerá r² dr seno de θ dθ dφ. O que representa, então, este elemento de volume infinitesimal? Vamos supor que nós integremos r variando de 0 até um dado valor r maiúsculo, o θ de 0 até π, e para o φ eu vou dar uma volta completa em torno de z. Farei aqui 0 menor ou igual a φ, que é menor ou igual a 2π. Que volume resultará desta integração? Teremos uma integral de 0 até r dr² dr, a integral de 0 até π do seno de θ dθ, a integral de 0 a 2π dφ. Essa integral é trivial, vou colocar o 2π fora do sinal de integração. Essa integral de r2 dr nos fornecerá r3 sobre 3 de 0 até r, e falta a integral do seno, que é menos cosseno de θ, que vai de 0 até π. Com isso, nós obtemos 2π, que multiplica r³ sobre 3, falta a integral do cosseno de θ. Eu vou colocar esse sinal negativo para fora, então cosseno de π é menos 1, o cosseno de 0, 1. Este termo entre parênteses fornecerá menos 2, eu tenho um sinal aqui negativo que vai cortar com esse sinal, 2 multiplicando 2π vai dar 4π, ficaremos com 4π sobre 3 r³, que é exatamente o volume de uma esfera de raio R maiúsculo. Então, da mesma forma que em coordenadas cilíndricas, se nós integrássemos o elemento de área no plano XY, nós obtínhamos uma circunferência de raio R, e se completássemos com o elemento de volume na direção Z, de 0 até L, nós obtínhamos o volume de um cilindro em coordenadas esféricas. Se nós integrarmos o nosso elemento de volume, nós obtemos o volume da esfera. Eu recomendo que você reveja essa aula com atenção, passo a passo dos desenhos que eu fiz, tente enxergar da melhor forma possível, porque os sistemas de coordenadas cilíndricas e esféricas, embora sejam mais difíceis de visualizar do que o sistema de coordenadas retangular, auxiliará muito na resolução de problemas em física, nos quais nós teremos simetrias cilíndricas e esféricas. Os cálculos matemáticos se simplificam bastante.